Você come rápido, você anda rápido, você fala rápido, você engole as palavras, emenda uma na outra, você está sempre com a sensação de que está atrasada, você está sempre ocupada fazendo alguma coisa, você sente às vezes um tremor dentro de você, à noite você não dorme bem e você acredita que é o seu jeito de ser, a sua personalidade. Não, não é. Esse não é o seu jeito de ser, essa não é a sua personalidade. Isso é o seu corpo em estado de alerta, o seu sistema nervoso colapsando, você vivendo no modo sobrevivência. Eu já estive nesse lugar, exatamente com essas características que eu já falei para você aqui. E eu vou ensinar para vocês hoje o que eu realmente fiz para tirar o meu corpo desse estado de alerta. Então fica até o final do vídeo, porque tem muita dica importante e você vai conseguir identificar se você realmente está nesse lugar. Durante muito tempo eu vivi nesse lugar e eu acreditei que era o meu jeito de ser, que era a minha personalidade. Até que isso foi me fazendo tanto mal, que eu falei, não, isso não é o meu jeito de ser, isso não é a minha personalidade, tem alguma coisa errada aqui. Eu me lembro do dia que eu tomei uma sacudida da vida, que foi o seguinte, eu ainda trabalhava na CLT, se eu não me engano isso foi 2020, eu estava almoçando para ir para o trabalho, né, antes de ir para o trabalho, e eu parei de comer, eu deixei a comida no prato, na mesa, para levantar e arrumar uma coisa que eu tinha que levar para o trabalho. E eu falei, não, isso não é normal. Por que eu não posso terminar de comer primeiro para depois levantar e arrumar esse negócio que eu tenho que levar para o trabalho? Naquele dia eu tive o primeiro estalo de que aquilo que eu estava fazendo não era normal e que meu corpo estava colapsando, porque eu tinha muitos sintomas que se casavam perfeitamente com a ansiedade. Qual que foi a primeira coisa que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi passar a me observar. E é muito importante que você faça isso, porque não importa se você vai em algum profissional da saúde, algum médico, enfim, eles vão te passar algum medicamento, você vai fazer algum tratamento, não importa. O que você tem que fazer por você, só você vai poder fazer por você. E se observar é o primeiro passo. Você vai precisar descobrir, você vai precisar mapear quais são os gatilhos que você tem durante o dia que estão deixando você nesse estado. Quais são os micro-estresse diários que você vem causando a si mesma sem perceber e que mantém você nesse lugar, nesse estado de alerta constante? Eu já quero começar aqui falando exatamente os microestresses que eu identifiquei e o que eu fiz com relação a eles. A primeira coisa que eu identifiquei é que algumas pessoas, lugares e ambientes me deixavam extremamente estressadas e em estado de alerta, em quase que uma crise de ansiedade, porque eu já sofri muito com ansiedade também. Então, assim que eu identifiquei essas pessoas, essas situações e esses lugares, eu comecei a cortar isso da minha vida. E eu não estou falando que isso é fácil, tá? É extremamente desconfortável, porque pensa, essas pessoas podem ser pessoas muito próximas a você. Pode ser seus familiares, pode ser até seu parceiro, pode ser alguém que está ali no seu convívio diário. Então, você vai precisar lidar com questões como essas. Pode ter situações e lugares que são situações e lugares que você tem que lidar todos os dias. Pode ser o seu trabalho, os lugares que você frequenta. Então, você vai precisar olhar para isso. E eu fui gradativamente me afastando dessas pessoas, saindo desses lugares e me colocando em um lugar de maior conforto e segurança interno. Então é muito importante que você já comece a mapear isso, já pode pegar um papelzinho aí e começar a escrever quem são essas pessoas, esses lugares, esses ambientes e essas situações que você observa que te deixam extremamente agitadas por dentro. Por fora você consegue demonstrar que está tudo normal. Então tudo isso que drenava a minha energia, que me sugava de alguma forma, eu precisei mudar. Porque chega um momento que você não tem escolha. Ou é você por si mesmo e pela sua saúde, ou você não vai romper a sua vida. Concorda? Depois eu parei, depois não, né? Porque é tudo ao mesmo tempo. Eu parei também de fazer coisas que eu fazia só por educação e só por obrigação.
Ah, por educação você tem que visitar tal pessoa, você tem que ir na casa de tal pessoa, você tem que fazer tal coisa para tal pessoa. Ah, você tem que fazer isso porque é sua obrigação, você tem que ir em tal lugar porque é sua obrigação. Eu tirei essa palavra do meu vocabulário, obrigação. Tirei essa palavra do meu vocabulário. E isso me ajudou muito, isso me ajudou extremamente, porque quando você para de ficar fazendo essas coisas que no fundo são forçadas, você vai voltando para o seu centro, você vai voltando para quem você é, você vai encontrando quem você é, porque se você está vivendo em um estado de alerta, você não está sendo quem você veio para ser. Então, à medida que você vai mapeando todos esses microestresses diários e esses gatilhos, você vai voltando para quem você é, para quem você realmente é. Então, às vezes as pessoas até acham que, quem eu sou, o que eu preciso fazer para descobrir quem eu sou? Primeira coisa é essa. Parar de fazer as coisas por obrigação, para agradar o outro, começar a fazer aquilo que faz sentido para você, tirar o seu corpo do estado de alerta. É por aí que você começa, não é uma mágica. Vai aparecer um ser de luz na sua frente e falar, você é tal pessoa. Não, não é assim. Mais uma coisa que eu fiz, saí de todos os grupos de WhatsApp. Todos os grupos de WhatsApp eu saí. Hoje eu estou em alguns que são extremamente necessários. De uma formação que eu estou terminando, então lá tem alguns avisos que só são colocados naquele grupo. Um outro grupo de espiritualidade que eu estou e eu preciso das informações que são colocadas naquele grupo, mas eles estão no silencioso e no arquivados. Eu detesto grupo de WhatsApp, que fica o tempo inteiro fazendo com que você fique interagindo ali dentro. Eu não tenho paciência nenhuma. Eu saí até do grupo da família, para vocês terem ideia. Então, isso é muito importante. Você começar a sair desses grupos que não tem nada a ver com você, você fazer uma limpa nas redes sociais, principalmente Instagram, Facebook, se você ainda usa. Por quê? Porque você entra ali e você fica vendo uma vida perfeita das pessoas e aquilo fica mandando mensagens para o seu cérebro de que você ainda não chegou em algum lugar, de que ainda falta muito para você, de que você precisa ser melhor, você precisa ter um físico melhor, uma vida melhor, você precisa ter mais dinheiro, mais roupa, mais bolsa, enfim. Tá sempre falando com você que falta. E aí você continua nesse estado de luta, entende? Então eu fiz um limpa. Grupo de WhatsApp, para mim, não funciona. Tirei tudo, tirei as notificações do celular, sou eu que escolho a hora em que eu vou olhar o celular, não é o celular que fica lá apitando, me olha aqui. Não, pra mim não funciona assim mais. Eu saí também, deixei de seguir várias pessoas que não estavam me fazendo bem, não porque elas eram ruins, mas porque eram gatilhos pra mim. Entende? Gatilhos de que eu ainda estou fazendo pouco, gatilhos de que falta muito, sabe essas coisas? E sua vida vai ficando mais leve. Isso é maravilhoso. Então eu continuei seguindo pessoas que, por algum motivo específico, eu quero seguir elas. Não só porque são incríveis e não sei o que. Não, tem algum motivo específico ali, tem uma lógica por trás. Caso contrário, eu deixo de seguir. Depois, higiene do sono. É imprescindível que você cuide do seu sono. Você vai precisar cuidar do seu sono, porque tudo que você vive durante o dia é processado e é limpado à noite, no seu sono, no seu sonho. Então você vai precisar cuidar. Eu, quando dá mais ou menos ali umas 6 horas, a partir das 6 horas, eu já começo a desligar tudo aquilo que exige muito de mim. Então eu já não gravo vídeo mais a partir das 18 horas, eu já não gravo mais, eu não sei se eu falei 16 ou 18, mas é 18, tá? A partir das 18 eu não gravo mais vídeos, eu não fico mais em telas de celular, em telas de computador, eu já não faço muitas atividades nesse horário, eu já me programo para jantar mais cedo, então até às 19 eu já jantei, depois é só um chazinho, então é o momento em que eu vou ler, eu vou literalmente desacelerar e mostrar para o meu corpo que nós estamos tranquilos, seguros e podemos ter uma boa noite de sono. E à medida que você vai fazendo isso, você vai percebendo que você vai entrando numa rotina, onde você tem um horário para dormir, um horário para acordar, e você não precisa mais de despertador. Eu não acordo mais com despertador. Às vezes eu coloco ele para não acontecer um equívoco, meu Deus, eu perdi a hora e tal. Mas eu sempre acordo antes, porque você vai ensinando isso para o seu corpo.
E quando você coloca o despertador e todos os dias você dorme tarde, não dorme bem e acorda com o despertador, isso é uma bomba no seu cérebro, de alerta. Bora! Bora correr! Bora lutar! Bora fugir! Porque o seu cérebro não sabe que você tem que ir trabalhar. Ele acha que você tem que matar um leão. Ele acha que você está correndo perigo de vida. E se você deixa no soneca, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, mais você fica causando esse estímulo horroroso, estressante no seu cérebro. Parei de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se você faz isso ou se você já fez isso. Eu sou ótima em fazer isso e eu precisei parar. Então, eu estava ouvindo um podcast, ouvindo um vídeo no YouTube, organizando a casa, fazendo comida, roupa lavando. Sabe quando você faz um monte de coisa ao mesmo tempo? Então, eu sempre fiz muito isso. Isso ajuda muito a gente no sentido de otimizar o nosso tempo. Mas isso, com o passar do tempo, mantém você e o seu sistema nervoso em estado de alerta. Porque você está o tempo todo fazendo um monte de coisa, recebendo informação, e você não se coloca num estado de paz, num estado de tranquilidade, sabe? Então, durante muito tempo, isso me ajudou muito, porque eu otimizei muito a minha rotina. Eu consegui absorver muito conteúdo, adquirir muito conteúdo, estudar muito, mas chegou um momento onde eu precisei parar. Então, hoje, eu busco fazer uma coisa de cada vez. Se eu estou organizando a casa, eu estou organizando a casa. Se eu estou ouvindo um podcast, eu estou ouvindo um podcast, sabe? Então, não quer dizer que você tenha que fazer isso todos os dias, mas ficar atenta ao que você está fazendo. Quais são os seus gatilhos? Isso me ajudou muito, muito, muito. Outro ponto, eu passei a focar na minha respiração. Eu lembro uma vez que eu estava estudando sobre manifestação, porque eu gosto muito de manifestação, lei da atração e tudo mais, e eu me deparei com um assunto muito interessante, que muitas das vezes, quando a gente não está respirando profundamente, nós não estamos querendo viver. Porque se a respiração é o sopro de Deus dentro de nós, se a respiração é aquilo que nos mantém vivo, e eu respiro curtinho o tempo todo, o quanto eu tô querendo viver? Isso mexeu muito comigo, e eu passei a focar mais na minha respiração. E isso também é um trabalho que você faz ao longo dos dias. Você não aprende nada do que eu tô falando aqui, você não muda nada do que eu tô falando aqui de uma hora para outra. Você vai desenvolvendo isso ao longo dos seus dias. Então, eu comecei a focar na minha respiração. Eu lembro que eu tinha que colocar lembretes, eu pregava uns post-its coloridos na pia, na mesa, porque toda hora que eu olhava para esses post-its, eu lembrava que eu tinha que respirar. Até que isso ficou normal para mim. Então, eu estou lavando vasilha e ao invés de ficar focada naquele monte de pensamentos que fica na nossa cabeça, eu estou focada na minha respiração. Eu achava que isso era impossível. E eu consegui desenvolver e hoje eu trago isso para minha vida. Eu estou lendo um livro, eu estou lendo e prestando atenção no meu estado interno, na minha respiração. Várias vezes eu estou aqui falando com vocês, por mais que quando eu estou gravando um vídeo, eu estou em um estado de alerta, né? Por quê? Porque eu estou agitada, conversando, falando tal. Mas eu sempre consigo observar que a minha respiração está curtinha, que eu posso dar uma melhorada. Então isso me ajudou muito. Comece também a olhar para isso. Comece a fazer as coisas com mais calma, sabe? Comece a lavar as vasilhas com mais calma, comece a organizar a sua casa com mais calma, se vestir com mais calma, tomar banho com mais calma, passar um hidratante com mais calma, arrumar o seu cabelo com mais calma. Por quê? Porque isso vai mostrando para si mesma que você não está atrasada, não está na escassez, não está perdendo tempo, você está onde você deveria estar. É só nesse lugar que a gente manifesta a vida dos nossos sonhos. Então é muito importante que você faça isso. Outra coisa que eu fiz que me ajudou muito, não só a sair do estado de alerta, mas me ajudou também na questão de digestão, intestino, foi mastigar devagar. Porque a nossa digestão começa na boca, né? Então, quando a gente começa a mastigar devagar, para vocês terem ideia, eu às vezes até fechava os olhos, assim, quando eu estava comendo, mastigando devagarinho, com os olhos fechados, mostrando para o meu corpo que a gente estava seguro naquele momento,
e que a gente podia digerir bem aquele alimento. Isso serve para a vida também, porque como é dentro, é fora. Então, se eu consigo digerir bem os alimentos, eu também estou conseguindo digerir bem a vida, compreende? Tudo é ligado, gente, está tudo ligado o tempo todo. Então, se você come muito rápido, se você come em pé, se você come rápido, se você nem presta atenção na textura do alimento, no sabor do alimento, você só engole o negócio, você está falando para o seu corpo que você está comendo enquanto você deveria estar correndo. Ele não vai focar na sua digestão. E é por isso que você tem uma péssima digestão, um péssimo intestino, você engorda, enfim, é um peteco danado que acontece com você. Porque você está dando informações erradas para o seu corpo o tempo inteiro. Compreende? E o prazer da comida, gente, é enquanto ele está na boca. Olha que louco isso. O prazer que você tem em comer é enquanto ele está na boca, porque depois que você engole, você não sente gosto de mais nada, você não tem prazer de mais nada. Então, se você realmente quer sentir o sabor e o prazer do alimento, observe enquanto você está mastigando. Se você come um chocolate, por exemplo, fica com esse chocolate um pouco mais de tempo na sua boca para realmente aproveitar o prazer de ter um chocolate na boca. E isso vai trazendo você para o momento presente, para o que realmente é viver, né? Que a gente está aí todo dia aprendendo a viver. E já aproveitando esse gancho aqui da digestão e mastigar devagar, para tirar o meu corpo do estado de alerta, eu precisei retirar alguns alimentos que mantinham o meu corpo no estado de alerta. Então eu precisei tirar o álcool, e eu tenho uma história bem legal de álcool na minha vida. Eu já fiz uma formação em sommelier de cervejas, para você ter ideia. Eu já me relacionei com uma pessoa que depois eu descobri que era alcoólatra e eu sofri muito com isso. E, enfim, eu tenho muito conteúdo com relação a isso. Se vocês quiserem, pode escrever aqui que eu trago a minha experiência para vocês. Mas eu precisei parar de beber, eu precisei retirar o álcool da minha vida. Por quê? Porque eu fui me aprofundando no que realmente era o álcool. E eu observei que não faz bem. Primeiro, o nosso corpo não entende o álcool como alimento, entende ele como uma toxina. Então, eu tô mantendo meu corpo em estado de alerta, porque eu tô entregando para ele o quê? Uma toxina, né? Eu tô falando sobre o álcool. Então, eu precisei retirar o álcool da minha vida. Eu retirei o café. E gente, e tudo que eu fiz aqui não foi fácil e gostosinho, tá? Eu levei anos para retirar o álcool. O café, eu levei anos para retirar o café. Foi muito difícil, porque eu amava café todos os dias de manhã, à tarde, enfim. Hoje eu tomo café uma vez ou outra e pouquíssimo e à tarde. Porque eu descobri que é o que o meu organismo suporta. Porque tem coisas que você vai achar que é normal, mas fazem mal para você. Você vai achar que é saudável e que se o outro come eu também posso comer, mas isso não é maturidade. É o que serve para você, é o que dá certo para você, é o que o seu corpo consegue digerir. Por exemplo, abacate. Eu amo abacate. Eu só posso comer um pedacinho uma vez ou outra. Eu não posso comer meio abacate todos os dias, igual eu vejo várias pessoas comendo gordura boa, não sei o que e tal. Não dá. O estômago, o intestino, tal, não rola. Não acontece, não flui. E tem outros alimentos que são assim também. Então eu precisei olhar para tudo isso. Por exemplo, batata doce. Eu não posso comer batata doce todos os dias. Dá muito desconforto gástrico, muito mesmo. Então é só um pouquinho. O que me ajudou muito a descobrir realmente quais os alimentos que estavam me fazendo mal foi o fato de eu observar o que eu estou comendo. Olha, eu comi isso. E isso me fez mal. Olha, eu tô assim porque hoje de manhã eu comi aquilo. Ah, ontem à noite eu comi isso. Entende? É você que precisa se observar e olhar para tudo isso. Retirei outras coisas também, mas não vou ficar aqui detalhando todas. É só para você observar o que você come, tá? Passei a tomar sol. Não dava muita prioridade para o sol, gente. E hoje, assim que eu tenho oportunidade, eu corro para o sol para ficar um pouquinho, para ficar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Então eu passei a dar prioridade, entende? Sempre que eu posso e sempre que eu vejo ele, opa, deixa eu ir lá ficar um pouquinho. Ou eu tomo um chazinho no sol, ou eu respondo uma mensagem no sol. Eu tô ali tentando estar mais presente no sol, porque o sol é vida. E o sol mexe muito com a nossa saúde mental. Nos dias que estão nublados, por exemplo,
eu não produzo nada. Eu sinto uma tristeza muito grande dentro de mim, eu fico depressiva mesmo. Então eu gosto muito de dias ensolarados. Já chegando ao final, tá, gente? Momentos sem estímulo. É muito importante que você tenha momentos onde você não faça nada. Porque você vai mostrando para o seu corpo que você tá bem, que você tá tranquila, que você não precisa ficar fazendo coisas a todo tempo. Tá vendo que eu falo com vocês? Que a gente engole as palavras? Você vai mostrando para o seu corpo que tá tudo bem. Então é sentar no sofá e simplesmente sentar no sofá. Não ter que ficar mexendo em rede social. É sentar ali fora na varanda para contemplar a natureza? É sentar para contemplar a natureza, só. Eu não vou fazer nada agora. É não fazer nada mesmo. Momento sem estímulo nenhum. Porque são nesses momentos que nós estamos sendo quem nós somos. Nós não estamos procurando nada, buscando nada. Nós estamos simplesmente existindo. E as pessoas não estão vivendo mais isso. Então é muito importante você começar a colocar de forma inteligente esses momentos no seu dia a dia. E mostrar para você. Eu precisei mostrar para o meu corpo, eu precisei conversar comigo, conversar com o meu corpo, dizer para mim, dizer para o meu corpo que a gente não corria mais perigo. Que nós não precisávamos mais ficar com medo, viver com medo, que ele estava seguro. Eu falava assim, ó, oi, você está seguro agora, nós estamos seguros agora, nós estamos em paz, não tem o que temer. Porque imagina, você cresce em um lugar onde você vive uma dinâmica que te estressa o tempo inteiro. E você precisa trabalhar muito cedo, e você precisa fazer dinheiro para sobreviver, e você entra em relacionamentos abusivos, e você vai vivendo essa dinâmica, isso se torna automático na sua vida. É igual andar um pé na frente do outro, você não presta atenção qual pé você põe na frente, qual você começa a andar, como que você anda, você simplesmente anda. Então você vai trazendo esse estado de alerta e de insegurança desde a sua infância. Então muitos gatilhos podem ter sido adquiridos lá. E é muito importante que agora você mostre para o seu corpo que você não está mais naquele lugar, naquele passado, que você está tranquila, em paz, feliz. E tudo isso vai trazendo você para um lugar de presença, para um lugar de centramento, sabe? De você no centro da sua vida, você observando o que está acontecendo em sua volta. Então é muito importante que você faça isso. Porque quando a gente não tira o nosso corpo do estado de alerta, quando a gente não se atenta para isso, não se importa com isso, a gente perde muito. Né? A gente afeta a nossa digestão, nosso sono, os nossos relacionamentos, as oportunidades que a gente poderia estar absorvendo em nossa volta e a gente nem está vendo. Os nossos hormônios são diretamente afetados com relação a isso. Aí você não emagrece se você gostaria de emagrecer, você não ganha massa se você gostaria de ganhar massa. Você não está no momento presente, então você não consegue ter criatividade, você não consegue criar, você não consegue desenhar uma nova vida, você não consegue ver soluções, pensar diferente, porque você está o tempo todo querendo lutar ou fugir. Mas como você vai fugir se o perigo está dentro de você? Para onde você vai fugir se o perigo está dentro de você? Compreende? Então, é você por si mesma nesse momento. Você olhando para o que você está fazendo com a sua vida, para o que você está fazendo com você. Às vezes você acha que tudo que está te acontecendo vem do externo, vem do mundo, vem do que está acontecendo lá fora. É a política, são os impostos, não sei o quê. E o que você está fazendo com você? Você já olhou para isso? Então, tudo isso me ajudou muito a tirar o meu corpo do estado de alerta. A gente que viveu muitos anos nesse lugar, a gente precisa adquirir esses hábitos e levar para a nossa vida, né, e olhar e observar, porque é muito fácil a gente voltar para esse lugar. A folha da bananeira vai para onde o vento sopra, né? Imagina, se você tem uma facilidade muito grande de voltar para aquele lugar, se ventou, você vai voltar para aquele lugar. Então você precisa olhar para isso, se atentar, cuidar de você, porque sim, você consegue curar a sua vida, você consegue sair do estado de alerta, mas você está disposto a tirar tudo que te faz mal? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Se vocês estão gostando desses vídeos estilo conversa, me conta aqui
escreve, deixa um pouquinho do seu relato, da sua experiência, da sua vida. Eu vou amar responder, eu amo responder. Se inscreve, compartilha esse vídeo e até a nossa próxima conversa. Um beijo enorme no seu coração.